bem-vindas! Para você, o que é nascimento? Você já viveu ou ainda está para viver esse momento do parto? Que cenas você imaginaria em ver alguém nascer? Sons, cheiros e sensações. Se fosse registrado através de um filme ou imagens, o que esse momento te traria? O respeito, a humanização e liberdade de escolha. Nascimento e poesia. Este é o Mãecast, trazendo informação para você. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo. Ela é fotógrafa e videomaker de partos, fotografa famílias e criadora do documentário O Nascer Respeitado. Seja bem-vinda, Bruna Barros. Obrigada, Nanda. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Esse podcast com certeza ajuda muitas famílias, muitas mães. Você traz assuntos muito relevantes para cá. E te admiro muito como comunicadora, como mãe, como essa pessoa maravilhosa e múltipla que você é. E você arrasa em tudo que você faz. E esse podcast que já linda! é um sucesso, com certeza. Obrigada, Bru. Obrigada. Eu que fico feliz, né? Porque, meu Deus, faz tempo que eu tô pra te chamar pra vir aqui e não dava certo. Hoje deu na correria, mas eu sempre falava, nossa, preciso chamar a Bruna pra falar desse tema, preciso falar. Porque a gente fala sobre mulheres, sobre mães, sobre nascimento, sobre tudo. Então, obrigada mesmo, viu? Pela tua Imagina, é um prazer. disponibilidade. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu também, muito. Já sou sua fã, né? Porque a gente já fez fotos aqui com a Bruna em família, em aniversário e um monte de coisa, então. Sim, E vamos continuar. É uma que adora o trabalho da outra, né? Sim. A gente só fica, eu adoro seu trabalho, eu também adoro seu trabalho. A gente fica só fã, eu também. É uma troca muito linda. Obrigada Sim. mesmo, viu? Imagina. E eu queria abrir assim, ó, com essa pergunta, né, que é chave pro seu trabalho e por tudo que você entrega, né? Para depois a gente vai compartilhar as redes sociais da Bruna para vocês darem uma olhada, mas é incrível, então eu queria abrir com essa pergunta. Por que registrar nascimentos, Bru? Então, a fotografia de parto, para mim, chegou meio que de surpresa na minha vida, né? Eu já atuava em 2 profissões, eu era bióloga e atuava junto como fotógrafa, fazia ensaios femininos, ensaios gestantes. A minha fotografia sempre teve um propósito de caminhar junto com as mulheres nessa questão do resgate da autoestima. Então, eu sempre quis ir para uma área da fotografia com propósito, né? E uma amiga minha engravidou e me convidou para fotografar o parto dela. Até então, eu nem sabia que essa área existia. E eu lembro que ela me mostrou, ela não existe. Tem umas fotógrafas em Curitiba que são ótimas. Me mostrou o Instagram da Luzente, que é uma fotógrafa muito experiente, que está atuando aqui há muitos anos, que eu admiro e hoje trabalhamos juntas, né? E eu falei assim, olha, eu vou dar uma estudada, porque eu me senti insegura no primeiro momento. Afinal de contas, é um evento que você não pode errar, né? E falei assim, bom, eu vou pesquisar algum curso e se eu me sentir preparada, eu vou. E naquela semana, abri um curso de fotografia de parto com a Além do Olhar, que são 2 fotógrafas e videomaker de Santa Catarina e são o berçário das fotógrafas de parto do Brasil. Nossa. E na mesma semana, abriu e ela já entrou em contato comigo, porque eu tinha só colocado o meu nome na lista de interesse. Ela, tá fechando, você vai querer ou não? Eu encarei isso como um sinal do universo. Falei, não, vamos fazer então, né? E na primeira aula já foi muito forte para mim, porque eu nunca me esqueço que ela falou o que é fotografar um nascimento. Para ela, como profissional, como mulher, o que é estar presente nesse momento. E assim, foi muito forte, todas as mulheres chorando, eu chorei também. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Assim, não precisou muito tempo. Nunca nem tinha fotografado um parto e eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Então, eu fui me planejando, né? Eu saí do meu emprego, né? Que eu trabalhava como bióloga. Eu precisei me mudar para Curitiba, porque eu morava no litoral. Então, eu modifiquei minha vida para me tornar uma fotógrafa de parto. E no primeiro nascimento foi incrível, porque eu estava toda nessa transição de carreira. E quando eu vi o primeiro bebê nascendo, eu falei, não, deu tudo certo, é isso, porque é uma sensação indescritível. É muito louco quando você sai de um nascimento que você sai meio que levitando, sabe? Então, as pessoas falam que é viciante a ocitocina, e é verdade. A galera que trabalha com parto, não é fácil trabalhar com parto, mas trabalha porque realmente é incrível. Então, eu vi nisso uma oportunidade de unir essa minha vocação de trabalhar ajudando mulheres com a minha arte, que é a fotografia. Foi por isso que
Eu escolhi e sou completamente apaixonada por essa área. Literalmente é uma arte, né? Porque você ali tá num ambiente que não é que é um ambiente desconfortável para ambas as partes, mas é uma sensação diferente. Não é você fotografar uma família, fazer um lifestyle, ou tá fotografando num parque, por exemplo. É um Sim. ambiente diferente, né? Uhum. E o que que você considera assim como o maior desafio para você fotografar partos? Olha, tem o desafio do mercado, né, porque existe a desvalorização da fotografia de partos, porque assim, algumas pessoas vêm até mim e acham que o valor da fotografia de parto é um valor de ensaio fotográfico. Porque foi essa experiência que a pessoa teve com fotografia. Mas a fotografia de parto, ela tem várias peculiaridades. Tem a questão da disponibilidade, a gente fica mais de 4 semanas disponíveis para a mesma família, 24 horas por dia, a gente não sabe que horas vamos sair de casa, que horas vamos voltar. Já acompanhei partos de 3 horas, já acompanhei partos de 30 horas. Deus. Então, é um serviço muito, assim, muito personalizado e que a gente doa muito da nossa vida para isso, né? E esse é um desafio mesmo, porque, assim, de um mercado de trabalho desvalorizado, mas que não é o meu caso, né? Mas existem profissionais que acabam entrando, cobrando muito pouco, cobrando um valor que não vale. Mas eu também acho isso importante, porque é a chance de pessoas, de famílias de mais baixa renda ter acesso a esse serviço, né? Não acho que, ai, eu não demonizo também, né? Mas Sim. também não gosto dessa linha de produção que às vezes acontece que é a mesma linha, digamos assim, desse olhar cesarista, né? De fazer uma cesárea atrás da outra, sem essa conexão com a família, sem esse devido valor àquele momento, né? Sim. Às vezes trabalham por quantidade. Isso eu acho que é um desafio. E o outro desafio também, não sei se é um desafio, né? Essa, digamos assim, não consigo não me imergir nessa história, né, com aquela família. É uma outra relação entre cliente e família. É uma relação mesmo que você vai estar presente no momento mais íntimo daquela família. Sim. Então, um desafio é talvez lidar com a expectativa da família, né, de ter aquelas fotos do nascimento. Às vezes as pessoas veem outras fotos de outros partos e querem fotos parecidas, mas cada parto é um parto, cada história é uma história, né? A gente não pode garantir nenhuma imagem. Então, às vezes é difícil também lidar com essa expectativa que as pessoas criam vendo outros vídeos e outros registros de parto. Tentando controlar. Tipo, eu quero É, aquela cena, né? Não é isso. uma cena de novela. Você não tá fazendo um parto, né? Gravando uma novela, ensaiando. Então, é aquela entrega absoluta pro que tá acontecendo, Sim. né? E eu, assim, particularmente, não sou suspeita para falar do seu trabalho, mas eu fui assistir um parto teu que você postou recentemente, não lembro o nome, Uhum. do bebê, acho que era Benjamin. Ah, o Benjamin John. Isso. Uhum. E eu estava saindo da gravação aqui à noite, parei numa farmácia, e daí eu, né, peguei o celular, daí eu vi ali no Instagram na hora, pulou o teu vídeo ali pra mim, né, rodando o feed. Uhum. E eu fui assistir aquele vídeo. E eu assisti do começo ao fim, e eu chorei do começo ao fim. E daí eu escrevi no comentário, chorei. Porque, tipo, era a única. É o sentimento que eu tive. Foi muito emocionante. Demais, 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 demais. Porque eu tava vendo, assim, a imagem que você tava transmitindo ali era o teu olhar, ela era a tua essência do teu trabalho, mas eu tava vendo muito aquela mulher, aquela história, aquele bebê, o que aquela família estava vivendo, aquele momento, as palavras, o grito, o choro, o acolhimento do pai. Então tem tantos detalhes, tantos registros ao mesmo tempo, que aquilo é uma conexão imensa. É uma outra vibração viver esse momento. Então é muito diferente, muito mesmo. E eu falei, é muito emocionante, Deus do céu, eu chorava. E aí entra essa questão, né? Por que que a gente deve registrar? Claro, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de pagar uma fotógrafa, de ter, né, de fazer filmagem, de ter todo esse material.
Mas eu acho que isso deveria ser acesso para todo mundo, porque o que que acontece? Deveria existir algo, algum projeto de lei, alguma coisa que fizesse com que as mulheres tivessem esse registro sendo em qualquer lugar. Sendo no hospital, sendo em casa, porque é muito especial o nascimento de um filho, né? Sim. Quando eu comecei, quando eu vim para Curitiba, foi bem difícil no começo de eu conseguir fechar trabalhos, né? Afinal de contas, ninguém me conhecia. E nesse começo eu fui atrás de famílias de mais baixa renda, que não teriam condições de arcar com o custo de uma fotógrafa de parto, e fiz uma parceria com eles, né, para eu fotografar de forma gratuita e, e eu ter acesso a essas imagens e Fora uma de certa. Curitiba, em que cidade? Oi? Fora de Curitiba, você fez esse trabalho? Não, foi aqui Foi aqui em foi em Curitiba mesmo? Curitiba. E no litoral eu já tinha também registrado alguns nascimentos nesse contexto, né? E é uma troca muito legal, principalmente quando é uma família que a gente sabe que não teria condições de arcar com esse serviço, né? Mas, assim, no começo foi muito importante. E hoje em dia, é claro, né? Eu tenho o meu valor, eu tenho o meu preço, até porque esse é o meu trabalho, esse é o meu Sim. serviço. Mas, assim, de vez em quando aparece uma família que vem conversar comigo, depende muito da maneira que a pessoa chega até mim, sabe? Sim. E também do meu estado naquele mês, em questão de número de trabalho. Mas também já fiz, assim, vi que a mulher, ela não tinha me pedido isso, né? Mas ela queria muito, era o sonho dela, ela tinha uma história de vida bem pesada, cheia de contratempos e Sim. um primeiro parto traumático, que ela também não conseguiu registrar. E daí eu falei, não, tá bom. Pra você, vem aqui, vamos conversar que a gente vai dar um jeito de registrar o teu parto, né? Então, é claro, é muito legal você ter a liberdade de poder fazer isso, né? E não fazer isso por uma obrigação ou porque você tá precisando. Então, Imagina quantos após esse não vão vir para você, né? então é uma É coisa uma que troca, não é só isso, né? Eu acredito em outras coisas, né? sim. É uma troca espiritual. Você tá, Uhum. né? Não é só um serviço, é um registro de uma família, é um nascimento, é o que aquela mulher desejava para aquele momento. Então, você poder contribuir com o seu trabalho, Uhum. né? O universo devolve tudo para você, então. Com certeza, com certeza. E é muito gratificante mesmo, nos diferentes cenários, né? Quando a gente faz esse serviço, esse trabalho de uma forma. Eu não gosto da palavra gratuidade, né? Porque. Sim. Mas assim, de uma forma em que haja, né, Não é benefícios para. voluntário, É um trabalho voluntário, é. né? Sim. Mas E houve uma eu. troca. Você também ali tá divulgando o seu trabalho, você também tá fazendo. Então, é uma troca, né? De Uhum, tudo, acaba de. sendo, sim. Sim, E assim, né, quero chegar um dia que eu possa fazer isso com mais frequência, porque hoje, né, é aquela coisa, a sim, gente tem boleto para pagar, sim. tem mil corres da vida para fazer e a gente não consegue dispor, né, desse tempo do jeito que a gente gostaria, mas um dia, assim, quando eu tiver mais, digamos assim, mais assegurada em uma questão financeira, gostaria de abrir pelo menos uma vaga por mês para atender famílias que não teriam condições de arcar com esse serviço. Que legal. Mais no Que você futuro. chegue lá e vai dar tudo certo. Com certeza. Ô, Bru, eu queria que você falasse, você só faz parto humanizado, fotos de parto humanizado? Como que funciona quando é cesárea, se a mulher quiser te contratar para isso? Uhum. Então, eu sou fotógrafa de nascimento, né? Eu não diferencio a via de nascimento entre cesárea e parto humanizado. Mas não dá para dizer que eu não estou dentro da bolha do parto humanizado, porque é uma bolha. Tem vários profissionais atuando. Então, assim, eu não digo não, né? Para uma família que vem até mim com uma, por exemplo, vou fazer uma cesárea com plantão. Porque eu sei que a minha missão naquele momento é registrar aquele grande momento daquela família, Sim. né? Então, eu faço também esse tipo de trabalho, mas assim, entre nós fotógrafas, nós profissionais do parto, a gente conversa sobre presenciar violências obstétricas com tal e tal profissional. Então, quando a pessoa vem até mim e me pede, eu quero um orçamento
Para registro de nascimento, eu sempre pergunto, mas quem é a sua equipe, né? Me conta mais um pouquinho, porque eu preciso me preparar também para Sim. isso, né? Eu acho que o cenário, a cena da violência obstétrica, ninguém quer presenciar. E às vezes a pessoa tá com um obstetra que já é conhecido por cometer violência obstétrica, olha um vídeo de parto humanizado e acha que o parto dela vai ser igual. E tem essa expectativa. Sim. Eu quero um vídeo igual o da fulana. Só que não vai ser, porque a fotografia de parto, ela é documental, ela é um fotojornalismo, a gente fotografa a realidade. É claro que quando eu estou no nascimento, em que aquela mãe é respeitada, que aquela família é respeitada, claro que vai ser cenas lindas de nascimento. Agora, se eu estiver registrando um parto ou uma cesárea onde aconteça violência obstétrica, as cenas vão ser essa, né? Sim. Então, Nanda, nessa questão, eu lido caso a caso, né? Porque, por exemplo, já fotografei partos com médicos que eu não conhecia e que rolou violência obstétrica e eu fiquei pensando assim, cara, será que... E você chegou a registrar? É que não foi uma violência obstétrica física, assim, sabe? Então, o que sim. aconteceu nesse parto em específico, né? A mulher, ela tava um trabalho de parto evoluindo super bem, super rápido. Ela ia parir em breve, né? Ia demorar ali, sei lá, umas 2 horas, mas e ela ia conseguir. Sim. E o médico chegou querendo acelerar o processo. Então, ela não tinha pedido analgesia, já chegou oferecendo. Ficou 5 minutos na sala de parto, já ofereceu analgesia. E óbvio, né? É como você oferecer doce para uma criança, assim. Ela tá sentindo uma dor extrema. Ela, não, eu quero. Só que daí ela tomou analgesia e ele colocou muita ocitocina nela para acelerar o processo, acelerar as contrações. E é claro que eu, como fotógrafa, eu tomo muito cuidado, assim, para dar minha opinião sobre comportamentos técnicos, médicos, porque eu não sou dessa área, né? Sim. Mas também já presenciei induções. Então, você vê ali quando a pessoa coloca ocitocina, que é o hormônio responsável pelas contrações, né? Em induções, você vê ali a gotinha pingando, né? Quando ele colocou nela, era como se fosse um jato contínuo, assim. Uma coisa que eu nunca tinha visto até então. Então, o bebê nasceu, claro, muito rápido, mas por causa dessa intervenção médica que Sim. não foi necessária e também não foi pedida, né? Então, não é o tipo de coisa que eu consigo registrar numa foto, por exemplo. Mas na minha concepção, rolou ali uma violência obstétrica em relação a acelerar esse processo. E na questão da desinformação, não explicou para a mulher que estava colocando ocitocina, para que era aquilo. Então, mas mesmo assim eu já achei, será que eu quero presenciar isso? Sim. Então, em outros casos, assim, que vieram me perguntar sobre orçamentos e eu sabia que eram médicos que cometiam violência obstétrica física, manobra de Christeler, eu falei simplesmente assim, infelizmente eu não vou conseguir te atender, indiquei outro profissional. Mas também já teve casos de uma mulher que chegou até mim, que eu não conhecia o médico, e realmente eu não posso falar nada dele, né? Mas na reunião ela falou assim pra mim, eu queria muito parir na água. Uhum. Quero pegar, né, o Mas quarto com banheira. Mas todas as maternidades atendem, recebem fotógrafos aqui em Curitiba? Não são todos, e são só na rede particular, né? SUS não pode. Não pode. Mas assim, só para fechar essa questão de atender ou não atender equipes não humanizadas. Essa mulher, ela falou assim, eu queria muito parir na água, mas o meu médico falou que ele não faz parto na água. E daí eu já fiquei com o pé atrás, né? Porque, assim, mas por que ele falou isso? E dela, ele falou que não gosta. Eu falei, olha, aí eu me senti na liberdade, porque era uma conversa que a mulher estava me dando essa abertura para falar. Porque a gente sabe que na gestação vem vários palpites, né? Sim. Então eu não fico falando, não vai nesse médico porque ele tem uma má fama com violência obstétrica. E você sabe. Porque eu só sou mais uma palpiteira, que a mulher não tem nenhuma relação comigo, e isso vai gerar uma ansiedade nela. E ela pode me ouvir ou simplesmente quem é essa guria que tá falando do meu médico, Sim. né?
Então, nesse caso, eu me senti, que eu sentia que tinha uma abertura. Eu falei, olha, né? Você já se questionou por que que ele não tá querendo fazer essa sua vontade? Porque assim, se ele já tá dizendo que não faz. Então, pode ser que no momento do seu parto, você queira fazer coisas e ele não deixe. Então, pensa sobre isso. E daí ela falou assim, sabe, é verdade, Bruna. Realmente, né? Vai que eu queira fazer alguma coisa, me mexer, parir em uma posição e ele não queira, e eu tenha que fazer do jeito dele. Eu já ia perguntar, tem alguém pra indicar? Você sabe, né? Então, e foi exatamente Perguntar como. isso. Ela Porque você falou. conhece os médicos, né? Aham, Você já sabe a linha de conduta de cada um, como, né, cada um trabalha e principalmente na questão de atuar para alguma coisa, alguma intervenção que seja realmente necessária. Você sim. tá ali com esse olhar, por mais que não seja na visão do médico ou tecnicamente, ou veja para salvar a vida da pessoa, mas Uhum. você já tem esse Um pouco de esse conhecimento, feeling, né? exatamente. Aham, Aham. sim. E daí, no fim, ela falou: ai, né, pode me indicar. Realmente, toda a minha equipe que eu tô contratando são mulheres, então, se for uma médica mulher, eu vou me sentir mais à vontade. E, no fim, eu indiquei, ela escolheu uma ótima profissional e deu tudo certo. Então, eu consegui ajudar essa mulher de alguma maneira. Mas é um limiar entre ajudar e atrapalhar, Sim. né? Então, nesses casos, assim, eu realmente decido caso a caso e depende bastante de como a mulher chega em mim, né, e da abertura que ela me dá para falar. Eu sempre quero ajudar, é claro, eu não quero que ninguém sofra violência obstétrica, Sim. mas eu também, né, tenho essa sensibilidade de como falar isso para essa mulher. Ô, Bru, e qual que foi parto não, o parto que mais te marcou, assim, o nascimento? Olha, eu acho que foi um parto domiciliar que eu atendi no começo da minha carreira, lá em Matinhos ainda, porque ele foi conduzido, né, ele foi atendido por uma parteira tradicional. Então, foi bem diferente do que eu vim me acostumar depois, né, que são profissionais da saúde, que atendem, enfermeiras obstétricas, geralmente. Doulas. Aham, sim. Nesse caso, tinha 2 doulas e essa parteira tradicional. Então, foi um parto que eu não senti falta de um técnico da área da saúde, uma técnica da área da saúde ali, porque as parteiras tradicionais têm um imenso conhecimento sobre o parto, né. Inclusive, eram assim que antes do parto ser Sim. medicalizado, claro que eu não estou demonizando a medicina, né, eles vieram para salvar vidas, realmente, mas esses saberes tradicionais precisam ser valorizados, né. E foi um evento familiar, um evento ritualístico também, né, com respeito às tradições. E também foi uma conexão muito forte com a minha ancestralidade, porque nesse curso de fotografia de parto, eu vim descobrir que sou de uma família de 3 gerações de parteiras tradicionais. Nossa! Então, a minha bisavó era a mulher que criou ela, era a mãe dela, e a irmã da minha avó também foi. E assim, eu tive contato com a minha bisavó, a gente era bem próxima ali, ela morreu quando eu tinha uns 12 anos, mas a gente nunca falou disso. E quando a minha avó falou: "Ah, mas a tua bisa era parteira". Eu fiquei: "O quê?". Aí eu fiquei com uma imensa vontade de voltar no tempo, queria que ela sempre os idosos, né, eles contam as histórias do Sim. passado, e elas contavam muitas, eu fiquei: "Nossa, como eu queria que ela fosse viva para conversar com ela sobre isso". E daí estar ali em um parto, vendo uma parteira tradicional em ação, né, eu fiquei muito voltando ao tempo, ficava pensando como que era, né, no tempo da minha bisa. Sim. Imagina se Então pudesse registrar todos esses sim. partos. Que Uhum. incrível! Com certeza. Então foi muito forte para mim, porque me pegou de várias maneiras, né. De uma maneira profissional também, era o primeiro parto domiciliar que eu estava atendendo, e teve essa questão dessa conexão com as minhas ancestrais, né. Todo esse movimento do parto humanizado, ele resgata um pouco disso, né, das mulheres, né, que viveram essas questões de parto. A gente sabe que a cesárea veio para salvar vidas, é uma escolha da mulher. Hoje em dia tem muita informação. Então, se Uhum. eu tenho informação, eu tenho liberdade de escolha. Agora, se eu não sei sobre aquilo, se eu só nego falando: "Não, eu não quero parto. Eu não quero fazer um parto humanizado só pela dor", vamos supor, né. É uma escolha da mulher, mas Uhum. desde que haja informação nas 2 linhas, sabe. Eu acredito que a gente só tem essa liberdade de escolher algo quando a gente tem informação. É, Se a gente exatamente. não sabe, desconhece sobre aquele assunto,
A gente não tem a liberdade de escolha, a gente só escolhe pelo que os outros falam, que é melhor pra gente, Quando né? a gente não tem informação, quem escolhe não é a gente, É, né? exatamente. E essa questão da cesárea, por exemplo, recentemente saiu uma lei em que permite às mulheres que estão sendo atendidas no SUS de escolherem a sua via de parto, né? Se querem cesárea ou parto normal. E foi uma lei que gerou bastante discussão sobre isso, né? Será que a mulher tem a informação necessária para fazer essa escolha consciente? E assim, saiu recentemente, né, uma pesquisa saiu pela Veja, mas a pesquisa foi do The Lancet, que mostrou que o Brasil está em segundo lugar no mundo em proporção de cesárea, Sim. né? E assim, não está em primeiro, primeiro é a República Dominicana, que tem 58% de índice de cesárea, e o Brasil tem 57,7%. Então não foi Próximo. o primeiro do mundo por muito pouco. Então a gente precisa também refletir sobre isso. Como que é esse sistema de saúde? Como que a gente pode trabalhar com a gestão pública, né, para melhorar esses índices? Porque, Sim. assim, a OMS recomenda 15%. Então, o que está acontecendo? Onde é que está onde é que tá esses gargalos que... Deveriam ter movimentos onde fizessem. Claro, isso as profissionais que a gente conhece, né? Uhum, Elas fazem muito isso, fazem muita roda, as médicas, né, que atendem. A gente sabe que o percentual aqui é muito baixo de médicas humanizadas na nossa cidade, em Curitiba, uhum, né? 80% dos médicos que atendem aqui são médicos cesaristas, não são médicos humanizados. Mas por que do cesarista? Não é só a gente falar porque ele é um cesarista, ele não atende o parto normal, porque demora, ou porque existem N questões, que isso é, né? É muita coisa, o buraco é muito mais embaixo. A gente não tem como mensurar todas as questões do porquê esses médicos fazem isso. Mas é uma questão uhum. de escolha também, na área Com deles, né? certeza, sim. Então, se eu escolho ser uma médica humanizada, eu sei que a minha disponibilidade para aquela mulher tem que ser muito maior. Porque ela pode durar 3 horas a 30 horas, como você já ficou num parto. Então, Uhum, é um atendimento diferenciado. Já é um humano diferenciado, porque você se dispor para outro ser humano na sua profissão, dentro do seu limite de horas, de valores, né? Em uhum. questão monetária mesmo. Você atingir, ficar com essa mulher disponível para ela tantas horas, já é um ser humano diferenciado. Para mim já, né? Então, quando Com você se doa certeza. para o outro, não é que não vai ter o retorno para você, mas que tipo de trabalho e legado você está deixando aqui, na sua profissão, na sua área, onde você atua, né, com as suas mãos. Você é médico, o que que você faz pelo outro? Então, Sim. é muito, muito além. Mas eu acredito que exista a possibilidade dessa gestão pública fazer rodas com mulheres para, né, com mulheres que não têm essa informação em comunidades, o que que dá para fazer em ONGs, falar sobre isso, trazer essa questão à tona e levar a informação de todas as diferentes formas, para que isso seja acesso a todos. Porque o Isso. Brasil tem 57%, quase 60% de cesárea. Isso quando a gente vê o cenário entre particular e SUS é mais assustador ainda, porque pela pesquisa Nascer no Brasil, que foi em 2012, se eu não me engano, o índice de cesárea no sistema privado é de 88%. E já no sistema público é maior, é mais de 50%. Não, 40 e... Agora eu me esqueci, não sei se é 46, mas é por aí, né? Então, chegar a essa informação nas mulheres que sim, estão dentro do sistema privado e têm condições financeiras de arcar com uma equipe humanizada, né? Que tem condições também de arcar com parto normal, né? Em uma questão médica, assim. Então, chegar em todos os públicos, eu acho que esse é o grande desafio, né? Da informação chegar em Vamos todo falar mundo. aqui numa enquete que já chega numa boa parte, que sempre que a gente acha que o óbvio não deve ser dito. E Uhum. sempre que você pensar que você está dizendo alguma coisa, lembre-se que alguém nunca ouviu Sim. sobre aquilo que você está falando. Então, o óbvio, ele precisa ser dito. Sempre. Porque sempre vai ter uma pessoa lá no meio da multidão que está te ouvindo que não ouviu. É a primeira vez que ela está ouvindo sobre isso. Uhum. Sim. Então, às vezes a gente acha, todo mundo já sabe, tem internet, tem tudo. Mentira.
Não tem. Não tem. Tem muita gente que eu conheço que tem acesso à informação e que não sabe sobre aquilo. Que você... Porque não acessou aquela linha, né? Tu tem acesso à internet hoje, né? Claro que tem pessoas que realmente não tem celular, não tem acesso à internet. Mas tem pessoas que têm e não conseguem chegar naquela informação Exato. porque o algoritmo não girou até lá. Né? É, Então é muito uma questão de querer também, né? Querer se informar. Eu acho que isso é primordial, assim. exatamente. E saber E a que fonte, precisa né? se Qual é a informar. fonte também. Porque eu acho que o parto, a mulher para ir para o parto, ela precisa se preparar para uma guerra, em questão de informação. Todo o outro procedimento médico que a gente faça, a gente confia, né? Ninguém estuda um monte para tirar uma pedra da vesícula. Sim. A gente só vai, a gente confia que é aquilo que a gente tem, que confia naquele profissional. Agora, para o parto, é completamente diferente. Toda mulher precisa ler sobre o processo, saber as fases do trabalho de parto, conhecer os seus direitos, para realmente chegar em qualquer hospital, no particular e no público, para exigir os seus direitos, naquele momento que ela está em extrema fragilidade, que está em trabalho de parto. Então, a principal arma que a gente tem é informação. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Dando informação para as pessoas. Exatamente. E aí, quando a gente entra nessa questão, né, dos direitos e tudo que a mulher pode saber para aquele parto, o que ela tem direito de, né, de escolha de um acompanhante, de alguém, isso é lei. Então, a gente acha que não. Então, muitas médicas que sentaram aqui, que eu chamo a grande maioria humanizada, porque é a linha que eu acredito em conduta com mulheres, é o respeito, é a liberdade de escolha, é a informação. Então, elas mesmo, né, verbalizam isso, que o SUS, conforme a mulher pensa, eu vou ter parto normal no SUS, ela entende que aquilo para ela, as pessoas, né, em geral, têm a visão de que aquilo é humilhante. E não. Pode ter o parto humanizado no SUS, com a liberdade de escolha da mulher, com quem vai estar com ela, que ela escolheu, o que vai ser feito, com ela sabendo o que o médico pode interferir ou não, como ela está se sentindo, sendo acolhida e ser um parto lindo. Porque o Brasil, ele tem tudo para ser referência em partos no mundo. Porque ele tem o Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo. Né? E que chega em vários lugares, chega em lugares remotos. Então, assim, passa muito pela gestão pública, né? Como tudo na nossa vida. Sim, com certeza. Ô, Bru, me fala uma coisa. Você fotografa mais partos humanizados, claro, a gente olha isso no teu trabalho, né? Até porque as mulheres que te procuram também querem esse teu olhar, né? Essa luz de outono que você traz. Essas questões. Como que funciona essa parte essa parte mais técnica, assim, você usa flash, como é que você se comporta no parto para não ficar desconfortável tanto para a mulher quanto para você, porque tem essas questões de muita gente na sala, o que está acontecendo? Bom, então eu já converso sobre essas questões com a mulher, né, nessa nossa primeira conversa que a gente tem. Em relação à luz, não é possível fotografar no escuro. Né? Mas tem a questão, tem a questão que as mulheres ficam sensíveis à luz quando estão em trabalho de parto. Então, eu sempre levo a iluminação, independente se seja parto hospitalar, se seja parto domiciliar, para deixar uma luz agradável. Fica como se fosse uma luz de abajur, assim, né? Uma luz quente, acolhedora, baixa, mas alta o suficiente para fotografar. E não uso flash, porque por essa questão, né? Você imagina na cara da mulher, assim, tá lá parindo, gritando. Porque tem toda a questão de a gente não... A Luzente fala muito disso, que a gente não é invisível, né? Não temos como nos tornar invisível numa sala de parto. Mas a fotografia de parto, ela é muito de sensibilidade. De quando chegar perto, quando clicar pouco, né? Então, ela é uma fotografia muito técnica, porque a gente não pode ficar clicando toda hora, porque o clique faz barulho. Sim. Né? Então... Nossa, tem tudo isso, né? Tem que chegar devagarinho. Geralmente, eu vou em casa antes. Já vamos, então, para esse aspecto, né? De como é na vida real. Sim. Bom, assim, eu vou até a casa da pessoa quando ela tá em trabalho ativo de parto. Que é quando... você não vai desde o começo.
Porque Nas assim, contrações, antes né? da fase ativa, tem a fase latente, que é quando as mulheres estão tendo contrações, mas são contrações sem ritmo. Tem uma daqui a 10 minutos, tem outra daqui a 7, tem outra daqui a 15. Essa fase pode durar horas, mas pode durar dias. Então, é muito uma fase que a mulher precisa descansar. É um sinal que o trabalho de parto está chegando. Sim. Então, essa hora de se alimentar, de dormir, de se recolher. Na fase ativa de trabalho de parto, quando as contrações ritmam ali, tem uma contração a cada 4 minutos sempre. E uma contração mais intensa, mais duradoura. Essa é a fase ativa, né? Que é quando realmente acontece ali a dilatação. Só que essa fase também pode durar horas, muitas horas. Mas a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Então eu sempre peço que me avisem nessa fase. Geralmente eu já entro em contato com a doula, com a enfermeira que tá lá, para tirar essa responsabilidade das costas dos pais, né? De falar, ai, Tem que avisar todo mundo. Você avisa a é, enfermeira, a médica, a doula, a fotógrafa, um monte de gente, né? E isso. esquece de avisar metade agora. Eu sempre peço que me avise assim, já nessa fase latente. Não que eu vá pro local Sim. nessa fase, mas eu já entro em contato com a doula. Olha, né, vai me atualizando aí. Então, quando acontece essa fase ativa, eu vou até a casa da pessoa. Por quê? Para dar a oportunidade, o tempo necessário dessa pessoa se acostumar com a minha presença. Porque depois da fase ativa, vem a fase de transição, que é a fase extremamente dolorida, é aquela fase que a mulher realmente acha que vai morrer, que pede cesárea, é uma fase bem desafiadora, e depois já é o momento do expulsivo. Então você imagina uma mulher que está em trabalho de parto, está nessa fase desafiadora, sentindo uma dor extrema, e do nada entra alguém naquela sala ali e começa a fotografar, né? Sim. Então, eu gosto de ir esse tempo antes para dar essa oportunidade deles irem se acostumando com a minha presença. E também registrar cenas mais descontraídas, porque as mulheres, tipo, elas sentem dor, passou a contração, elas voltam. Plena. Uhum. Bom, eu Algumas. dormi, né? Eu dormi de roncar. E o meu marido É, não acreditava. Ele falava, meu Deus, como é que você tá dormindo? Tipo assim, em com 3 minutos. dor, em três... Aham. Roncava, daí do nada virava um leão, assim, e vinha a dor. Sim. Então, é bem louco. É. Muito louco. E essa questão de chegar perto para fotografar, muitas mulheres, o feedback que eu tenho em geral é que realmente elas não percebem minha presença, porque elas ficam introspectivas, elas ficam focadas na dor, focadas no trabalho de parto. Então, tipo, é muita questão de sensibilidade do momento certo de chegar, de clicar pouco e também aproveitar as contrações, porque na contração realmente a mulher fica focada na dor. É. E deixar esses momentos, assim, entre as contrações, claro que você pode registrar, né? Mas é momento de descanso, é momento que a pessoa tá dormindo, às vezes, É. né? Então, priorizar alguns momentos chaves de chegar perto e se distanciar. E principalmente ter essa sensibilidade, por exemplo, mulher tá em trabalho de parto, tá precisando de ficar um tempo sozinha com o marido ou com a acompanhante, quem estiver ali com ela, né? Então, saber a hora de se retirar também é importante. Ter essa sensibilidade do que está acontecendo, quando você deve entrar na cena, quando você deve sair. Então, é assim que eu trabalho e que eu consigo captar essas imagens, né, que transmitem tanta emoção, imagens mais próximas também. É um trabalho muito lindo, né? Porque você realmente se conecta com a família, você tem sensibilidade, um olhar, uma atenção. É conexão pura com o que Uhum. você está fazendo. Não é simplesmente chegar e fotografar. Você Sim. está analisando todo, olhando tudo que está acontecendo. É muito diferenciado, Bru. E também assim, né, não termina, não acaba quando termina, né? Depois que nasce, eu Sim. ainda fico umas 2 horas junto, porque depois do nascimento tem a hora dourada, esse primeiro aleitamento, a questão do contato pele a pele, as medidas, o peso do bebê, A ali as vacinas, placenta. a saída da placenta, que pode demorar horas também, né? Então, Ai, Deus. então é isso, assim, eu vou embora depois que o bebê já foi atendido, que já tá com a mãe, que já teve essa hora de ouro, não, independente de quanto tempo dure, né? Ali desde a fase ativa até o primeiro atendimento ao recém-nascido. E o máximo que você já ficou foi 30 horas num parto. 30 horas? Meu Deus. Tá, você pegou um colchãozinho, deu uma dormida.
É que assim, Que a mãe também dorme, né? A mãe também a mãe dorme. também dorme? É humanizar a equipe também, né? Sim. E a família. Teve 2, 3 partos bem longos que eu acompanhei. Eu acho que teve. É que foi diferente porque eu voltei para casa, toda a equipe voltou, era um parto domiciliar. E foi um trabalho de parto que parou de evoluir. Ah, Então, ela estava tendo contrações efetivas ali, bem ritmadas a noite toda. Então, eu fui de noite e fiquei até de manhã. E chegou de manhã, essas contrações, elas espaçaram. E a enfermeira que estava atendendo falou assim, olha, deu uma parada no trabalho de parto. Eles precisam descansar porque a mulher estava exausta. Então, vamos todo mundo para casa e vamos dar esse tempo para eles, né? Então, eles tiveram esse tempo, passaram um dia, né? Ela tendo contrações sem ritmo. E a noite engrenou de novo, na outra noite. Aí eu fui de novo, de noite, e saí no outro dia de manhã. Então, foram 2 dias, né? Mas eu tive esse tempo de voltar para casa. E já teve partos que eu fiquei o tempo inteiro ali com a família, porque realmente foi um trabalho de parto que demorou mais, mas que não teve essa pausa, né? Porque a gente nunca sabe se a gente sair, o que vai sim. acontecer. Aí pode evoluir muito rápido e o bebê nascer, Sim, perdeu, né? exatamente. Então, quando a gente vê que está acontecendo ali o trabalho de parto, a gente vai e fica até o fim. Agora, nesse caso, foi um caso específico que a própria enfermeira falou: a nossa presença aqui está atrapalhando, porque agora eles precisam descansar. E não, assim, quando ela entrar em trabalho de parto ativo, a gente vai estar aqui, né? Mas agora é esse momento deles. E foi primordial para dar certo, porque eles descansaram, depois as contrações voltaram e o bebê nasceu. Nossa, gente. Meu Deus. Tá. E quando você foi fazer os primeiros partos, você não ficava assustada, assim, os gritos da mulher? Porque, assim, eu gritei que nem parecia um gato, sei lá. Um gato misturado com um tigre, com com Sim. cachorro, com tudo. Parecia um som que sai de dentro de você que Uhum. não é normal. Que você nunca fez antes. Exato, eu nunca fiz esse som. Eu não sabia o que que era gritar, assim. Uma coisa é você gritar numa montanha-russa, né? Uhum. Outra coisa é você gritar num parto. É um grito com dor misturado com sensação de medo, com... É muito louco. Uhum. Você não ficava assustada? Eu nunca fiquei assustada porque eu me preparei muito para fotografar meu primeiro parto. Eu assisti muitos vídeos de nascimentos e eu fiz um curso preparatório que foi incrível, né? Foram com fotógrafas de parto muito experientes. Então eu estava muito preparada. Eu sabia as fases do trabalho de parto, eu sabia o que ia acontecer. Não saber o que ia acontecer porque a gente nunca sabe o desfecho de um parto, né? Mas assim, é naturalizar um nascimento. É Sim, um bebê saindo de dentro de uma mulher que acontece com todo mundo, com todos os mamíferos, né? Com todos sim. os animais. Então, eu achei super natural, assim. Inclusive, eu já tinha mais dificuldade de ver uma cesárea do que ver um parto, porque a cesárea é um procedimento cirúrgico. Você vê ali, né, o É. bisturi, a barriga, as várias camadas de tecido que tem. Então, a cesárea, eu já fico mais próximo da família. E num certo momento ali, quando o médico retira o bebê e entrega para a família, daí eu vou para o campo dos médicos para pegar uma cena mais aberta, né, do bebê sendo recebido. E acabo vendo ali, né, a barriga, o corte. Mas não é uma coisa que eu me sinto muito confortável, não. Então, eu evito olhar, ficar olhando porque, não Fala sei, assim, dá deixa um. isso para os médicos, meu negócio é só registrar aqui a hora que o bebê vai pro colo, Exatamente. nada de Aham, corte. sim. Ah, tem que ter muito sangue, né? Não é sangue frio, É, dá uma, é o dom, né? É o dá uma dom deles. agonia, Dá uma assim. agonia, exatamente. Eles têm Hum, esse olhar ali, ui, né? sim, mas o parto normal é super tranquilo. E a questão da nudez, como que a mulher, como que funciona a nudez para a mulher, né? Porque assim, tem mulheres que já pediram para você, ó, Bru, eu não quero que na hora que coroe a cabeça do bebê, eu não quero que tire uma foto e me deixe exposta, né? Ou nas filmagens. Então, eu tenho essa conversa a partir do. Eu faço uma reunião ali de planejamento, né? Depois que eles me contratam. Na verdade, eu faço 2 reuniões. Quando a pessoa me pede orçamento, eu não mando PDF assim. Só se a pessoa falar, eu não tenho como conversar contigo, eu tô muito sem tempo. Daí eu mando. Mas eu faço essa primeira reunião para explicar o que está por trás da fotografia de parto, a importância desse registro, passar os meus valores. Depois, se a família decide por me contratar, eu faço outra reunião, que daí eu repasso essas informações e também pergunto para a mulher
como que ela se sente em relação a essa exposição. Porque realmente tem mulheres que querem ter essa foto do bebê saindo ali na vulva, né? Do bebê A gente tava coroando, falando sobre isso, nos gente. bastidores. É. Não, assim, não tinha um nome mais bonitinho, né? Porque vulva, vagina, né? Tipo assim, falar. Não dá pra falar pepeca também, que infantiliza, a gente falou, né? Sim. Periquita. É. Mas Eu assim, falo vulva vulva, é mais quando é um bonitinho, né? aspecto geral, assim, que é o que a gente fotografa, né? Sim. E daí eu pergunto pra mulher, você sente vontade de ter esse registro dessa forma? Ou você prefere que eu tente enquadrar de uma outra maneira para pegar uma outra cena, assim, né? Do bebê saindo, por exemplo, se a mulher tá deitada, eu posso ficar atrás dela e pegar a cena do bebê saindo de frente, né? Ou posso ficar na frente da vulva e fotografar o bebê saindo. Então, eu vejo o que ela quer, mas eu sempre saliento que a gente não pode garantir nada. Eu não posso garantir que eu não vá pegar sua vulva. Porque depende muito da posição que você Sim. esteja. Por exemplo, quatro apoios. Quatro apoios é uma posição que é super difícil de você fotografar em um outro enquadramento que não seja Aquele. a saída do bebê, né? E ainda mais se tiver num ambiente pequeno em que eu não posso dar a volta para fotografar de um outro ângulo. Então, eu levo em consideração o que essa mulher quer, mas aviso que vou tentar fazer o que você me pediu, mas não posso garantir. Aí depois, você escolhe se você quer ficar com essa foto, se você quer ficar com essa foto só para você, se você quer mostrar essa foto para alguém, porque as fotos de parto é da família, né? Não são minhas. Sim. Claro que eu fico muito feliz quando as famílias me autorizam a utilizar para divulgação do meu trabalho, porque é muito importante também, né? Claro. Mas super respeito, né? Pergunto, olha, como você se sente em relação a isso? Você não quer nenhuma foto exposta em nenhum lugar? Você quer escolher a foto que você não se sente constrangida em estar nas redes sociais? Então, tem toda essa conversa depois que eu entrego as fotos e depois que eu dou um tempo para essa mulher digerir o que foi o parto dela também, né? Então, não é uma coisa imediata que eu converso com a mulher. Mas também tem outras possibilidades, que é na edição. Por exemplo, eu posso censurar as fotos e o vídeo, embaçar a região de mamilo, embaçar a região da vulva, para que essa mulher também se sinta confortável de ter aquela foto e mostrar para outras pessoas, né? E também se olhar de uma forma mais confortável. Às vezes a mulher, tipo, acha uma cena desagradável de ver, né? Pode ser que ache. Sim. Então, eu também faço esse trabalho na edição, além dessa conversa que eu tenho anteriormente com ela. Qual que foi o parto que mais te marcou, assim? Que você falou, nossa, esse parto. Teve esse, né, que eu falei da parteira tradicional. Sim. Teve um também que eu acho que a fotografia e a videografia de parto, ela funciona como uma terapia para a mulher. Porque é tão intenso. Quando isso eu tô falando baseado no que as mulheres me falam, né? Porque eu nunca parei. Mas algumas demoram, assim, para digerir tudo que aconteceu depois. Tanto que eu entrego os registros 40 dias depois. Justamente para dar um tempo para ela assentar, entender tudo o que está acontecendo. Claro, enviam umas prévias antes, mas o resultado final é só depois de 40 dias. Eu perdi a linha de raciocínio. Eu também. Tu tava falando do parto, tá. Não, beleza, eu já me lembrei de um parto marcante. É que você falou que você registrou o primeiro parto quando você foi fazer lá na praia, né, no litoral, que foi porque você ainda estava, né, entrando nessa linha de parto e você foi assistir. Foi um parto que te marcou, mas eu queria saber na tua trajetória, assim, algum parto que você falou, nossa, que a equipe inteira saiu assim, nossa, não era para ser assim e foi assado, ou né, aconteceu alguma coisa. Alguma intercorrência, assim, alguma Sim. emergência. Então, é exatamente desse parto que eu ia começar a falar e me perdi. Então, o que aconteceu nesse parto, né? Tava tudo bem, tudo certo, foi um parto normal. O bebê nasceu asfixiado, ele nasceu sem ar, assim. Claro que os bebês nascem roxinho. Todos nascem, né? Todos nascem, mas nesse caso, ele nasceu roxinho e ele nasceu, parecia que ele estava desmaiado, ele nasceu molinho, sabe? Uhum. Então,
Ele nasceu, daí entregaram ele pra mãe e ele não acordava. Quantas horas foi esse parto? Não, esse foi bem rápido. É? Aham. Não foi bem rápido, foi a média ali. Eu acho que eu já devia estar ali há umas 8 horas, É mas... uma média. 8 horas de parto, a média. Mas aqui é um Ai, trabalho de parto, gente. né? Os de Eu 3 horas Meu são a parto foi exceção. 5 horas e meia, não trabalho de parto ativo. De parto ativo foram 2 horas e meia. Foi muito rápido. Então. Só foi que eu muito já acho rápido. muito, né? Uhum. Imagine 8h30. Meu Deus, gente. Mas assim, é uma Ai, média. mulher é muito guerreira mesmo, né? Mas assim, o bebê, o que o pediatra explicou depois foi que ele não teve o reflexo de cuspir o líquido amniótico. Por isso que ele nasceu asfixiado. Então, o que aconteceu? Ele nasceu, ele foi direto pro colo da mãe, não acordava. Então, o pediatra entrou em ação, que é quando realmente é necessário, né? Pegou o bebê, aí precisou aspirar, oxigenar o bebê. O bebê voltou a respirar, mas aquela mãe recebeu o filho desmaiado, sem respirar no colo, né? Então, ela ficou extremamente desesperada quando levaram o bebê. O bebê voltou, já estava respirando, ele ainda estava meio cansado, assim, né? Tipo, não se mexia muito, mas a respiração dele já estava boa. E beleza, aí foi aquela emoção, né? Dela vendo que estava tudo bem e tal. Aí, quando eu fui embora, o bebê estava na incubadora, porque ele estava precisando ser aquecido e também estava com oxigênio. Mas a saturação dele estava boa, estava tudo certo. Então, eu saí assim, olha, daqui a pouco esse bebê vai para a mãe e tá tudo bem. Só que ele precisou ir para UTI depois. Eu não sei dizer o porquê, porque eu também não gosto de perguntar. Ficar perguntando, o que tá acontecendo, né? Como que ele Sim. tá? Não que eu não me preocupe, mas porque essa família já tá lidando com tudo isso e eu só vou ser mais uma pessoa que eles vão ter que dar explicação, né, do estado de saúde daquela criança. E ele ficou internado, acho que 1 semana. E quando eu entrei em contato com ela, eu já entrei em contato para mandar as prévias, né? E ela falou assim, ai, Bruno, eu tô muito traumatizada, ele tá na UTI ainda, eu não quero ver essas fotos. Eu, tá bom. Quando você estiver preparada, né, a gente volta a conversar. E daí depois eu fiquei sabendo, também não fiquei perguntando, mas eu fiquei sabendo porque eu fui na maternidade depois e conversei com o obstetra que tinha acompanhado aquele parto, que o bebê já tinha ido pra casa e que realmente deu tudo certo. Ai, ufa. Aham. Você tava contando, eu falei, ai não, ela vai falar alguma coisa que aconteceu com o bebê. Não, no fim deu tudo certo. E daí eu fui falar com ela, falei, como você tá se sentindo agora, né? Você já tá preparada por essas fotos? Ela, pode me mandar. Eu só não quero que você me mande a foto dele roxinho no meu braço. Deu tranquilo. Tirei essa foto e mandei. Quando ela viu, ela falou, ai, Bruno, tá faltando essa parte da história, né? Porque essa é a história do nascimento dele, e isso aconteceu. Então eu quero essa foto. Mas você pode botar ela em preto e branco? Porque o que me traumatizou muito foi ver a cor dele. Eu posso, claro. Então, adicionei a foto em preto e branco. E era foto e vídeo. E ela falou assim, o vídeo eu confio na tua sensibilidade. Você sabe como que eu tô me sentindo em relação a isso. E eu confio em você, no seu trabalho. Pra você fazer um vídeo em que, não que transforme essa história, mas que não deixe ela pesada, né? E daí, o que eu fiz? É esse momento que o bebê saiu e foi pro colo dela, tava filmado, né? Então, aconteceu, no vídeo ficou o vídeo corrido ali do todo o trabalho de parto até o momento do expulsivo. Chegou no momento do expulsivo, eu coloquei uma tela preta e só deixei o áudio, né? Que ela falava assim, ai, ele tá respirando, acorda, filho. E depois já cortei pro pediatra explicando, entregando o bebê já bem, né? Pro pai, explicando o que tinha acontecido. E essa cena dela reencontrando ele depois que ele foi atendido. E ela, tipo, achou maravilhoso. Ela, Bruna, eu tava completamente traumatizada com essa história e eu ressignifiquei essa história vendo esses registros. Porque é muito difícil, assim, tirar um pouco do que é a fotografia e esse registro documental, Sim. né? Porque o que eu ia fazer? Eu ia apagar essa parte da história? Aquela criança, quando crescesse, visse o registro, essa parte ia ter sido apagada, Sim. né? Então, eu encontrei um jeito de deixar um pouquinho, né? Essa história sendo contada, mas de uma maneira mais leve. E, no fim, deu tudo certo.
o vídeo ficou incrível, ficou muito emocionante. E ela falou: "Nossa, mudou a minha percepção sobre o meu parto". Então, foi aí que eu vi, assim, a potência do trabalho, né. Eu já tinha consciência que a fotografia e a videografia de parto é terapêutico, Sim. mas nunca tinha visto na prática, né, mudar a percepção, né, trabalhar esse trauma numa mulher. E ela falou: "A história de nascimento dele é linda, foi o que aconteceu, e hoje ele tá super bem do nosso lado". Nossa, realmente, né? É o olhar. E Exatamente. você se conectou com a história dela, com o que ela queria, com você respeitou. Isso é o principal, né? Sim. Porque não é só você entregar o material. Tem Uhum. todas essas questões também que você tem que lidar com a família em diversas situações, né? Essa Sim. questão da nudez, essa questão, né, do bebê de ter alguma intercorrência. Às vezes a mãe não quer relembrar daquilo, ela não quer, né, Uhum. ver como foi. Sim. É claro, né, Que ali que a gente não vê tudo que tá acontecendo, né? Nos exatamente, né. detalhes. Essa questão do vídeo, ela deixou eu livre e ali eu achei melhor deixar o áudio. Mas é claro que se ela falasse pra mim: "Nossa, não, pra mim, realmente a parte do eu não consigo nem ouvir. Faz de uma outra maneira", óbvio que eu ia fazer. Mas foi também porque ela me deu essa liberdade e no fim foi uma escolha acertada, mas uma escolha super delicada, assim, que eu fiquei pensando bastante tempo em como transmitir essa história. Muito lindo, Bru. E a gente vê, eu vejo nos seus vídeos, né, uma delicadeza, uma, assim, uma doçura, sabe, de uma coisa meiga, assim, você coloca um olhar que é diferente nos vídeos. Eu não sei te explicar, assim, é você. Então eu vejo aquela luz, se tivesse um vídeo de uma outra pessoa junto e falasse qual que é o da Bruna, eu ia saber qual que é o teu. Porque é muito diferente, muito assim. Tem o teu olhar nessa questão do que você quer passar, né, como mensagem da tua essência, mas tem muito o lado do respeito, né? Uhum. Essa questão que você tá ali, mas não tá. Você é como se tivesse invisível, você tá assistindo muito de fora o que tá acontecendo, né? Você não Sim. tá envolvida na questão de, ai, se esse bebê vai nascer, se não vai, se a médica vai salvar, se não vai. Você tá envolvida com a história, com o todo, do começo ao fim. O que você vai, Uhum. né, entregar para essa família nesse olhar do nascimento daquele bebê. É É. lindo demais. E é muito importante que haja essa conexão entre família e a fotógrafa do parto, porque as pessoas escolhem, né, aquelas que podem contratar uma equipe, escolhem a Sim. dedo quem vai estar presente nesse momento. Então, por isso que eu sempre faço essa primeira reunião de orçamento, porque eu falo assim, eu explico, olha, eu vou fazer parte da tua equipe, né? Eu vou estar presente no momento mais íntimo da tua vida, mais íntimo e mais sublime. Então, é importante que você converse comigo, fale: "Nossa, gostei de você, eu quero é você que eu quero", né. Claro, para além do meu trabalho, para além do valor que você pode pagar. É muito importante, porque é uma outra conexão, assim. Eu adoro quando as mães, né, as famílias me mandam fotos dos bebês que aí eu tô fotografando parto há quase 2 anos, né. Então, primeiro aninho, daí eu falei: "Nossa, já faz 1 ano". Sim. E eu adoro, assim, ver as crianças crescendo, sabe, é muito me sinto uma tiazona, assim. E quando eu conheci você, né, eu nem lembro como que eu te conheci agora. Você me pediu orçamento de ensaio de família, que foi para o aniversário da Mas como que Cecília. eu cheguei em você, não lembro, Ah, assim, as eu coisas também não lembro. acontecem quando tem que acontecer, né. Sim. E aí você fotografou o aniversário da Maria Cecília, né, e é Uhum. um olhar incrível, assim, com a criança brincando, aonde ela tá pegando, o que que ela tá fazendo. Não é só um ensaio, tem uma história, você tá contando uma história de como foi o aniversário dela, pra ela Uhum. lembrar exatamente daquele dia como ele foi. Nos Sim. detalhes que tiveram, né, não é só você tirar a foto do bolo, a foto do parabéns, a foto não é só não são só essas fotos. Os protocolos ali, né, do É, aniversário. exatamente. E aí tem essa questão, né, de você entregar isso para a família com esse olhar, essa conexão que você cria, mas eu lembro de eu ter te mandado um áudio falando do quanto eu me arrependi de não ter feito o vídeo e as fotos do meu parto. Porque foi uma coisa que eu falei, ah, não sei, né, como vai ser, tem toda a questão do medo, tem, né, essas questões que a gente vai colocando por cima de tudo e a gente esquece que o mais importante era esse registro. E eu me arrependi muito de não ter feito.
É encarar Eu a tenho algumas fotografia como coisas da enfermeira fazendo, Aham. os vídeos, ela saindo, eu tenho esse registro, eu tenho, mas não é com esse olhar. Uhum. É encarar a fotografia como uma coisa essencial, né. É claro que a gente sabe das limitações financeiras, a gente sabe que parir é caro, a gente sabe que contratar equipe é caro, mas eu vejo também, o que eu observo com as mães, né, que eu converso, é que às vezes as mulheres gastam uma grana enorme Com fazendo enxoval. com enxoval, decoração de quartinho, comprando berço, sendo que assim, o bebê, a criança vai utilizar aquele ambiente meses depois ou anos depois, ano depois, né. É. Então assim, quais são as prioridades, né? E, por exemplo, já teve mulher que já fez rifa, não rifa para fotógrafa, mas rifa para doula, né, de um trabalho de parto que eu fotografei voluntariamente lá no litoral. Então, para ela era muito importante ter uma doula e ela fez uma rifa e conseguiu, né. Então, assim, é saber mesmo, é encarar, reconhecer a importância desse registro, porque o pior arrependimento é do que você não fez, Sim, né. Quanto que você pagaria para ter esse registro? sim, Quanto que eu pagaria para ter o registro do meu nascimento? Muito, muito. sim, Se alguém falar assim: "Bruna, se você me der 50.000, eu te consigo o vídeo de você nascendo". Cara, eu ia passar sim, anos juntando esse dinheiro, mas um dia eu ia querer ter, né. Então é uma coisa muito, muito valiosa mesmo, sim. que não volta atrás e que eu digo: "Cara, É um vale muito a momento único, pena, nunca vale mais muito vai a voltar. pena, faça de tudo É, para conseguir ter". sim, tô louca pra engravidar de novo pra fazer. Fala do seu documentário, O Nascer Respeitado. Vamos lá então. O Nascer Respeitado, ele é um documentário que vai falar sobre a humanização do nascimento aqui na nossa região. Então, o objetivo dele é mostrar quão respeitoso pode ser um nascimento. Porque as pessoas falam muito, né, do Renascimento do Parto, que é um documentário incrível, super educativo, que eu recomendo que toda gestante veja. Mas é um documentário muito informativo que fala bastante também sobre o viés da violência obstétrica. Então, é um documentário que fala sobre o que não pode acontecer e o que pode acontecer, né? O certo e o errado. Já o Nascer Respeitado, ele tem uma outra visão de mostrar narrativas das mulheres que escolheram a sua via de nascimento. Também vai ter cena de mulheres que escolheram cesárea, né? E como esse momento pode ser respeitado, como deveria acontecer em todos os casos. E eu também entrevistei vários profissionais da cidade, médicos obstetras, enfermeiras, doulas, fotógrafas de parto. Só que assim, eu tô num momento em que eu analisei o meu material e pensei assim: nossa, mas eu só entrevistei pessoas do sistema particular. E eu tô vendo tantos, o SUS, assim, realmente humanizando os seus processos, né. Eu fiquei: "Cara, eu preciso achar, nomes que atuam no Sistema Único de Saúde para também entrevistar, porque afinal de contas quem vai ver esse documentário são mulheres que vão ser atendidas no SUS e são mulheres que vão ser atendidas no sistema particular. Então eu quero: Sim, "Ai, tá, ai, lindo documentário, né, mas todo mundo que está trabalhando aí, é do sistema privado". Então, nesse momento, eu tô pesquisando nomes para entrevistar. Quando eu comecei a gravar, eu queria lançar super rápido, né. Só que é um projeto independente, eu fiz tudo sozinha, com recursos próprios. Então, um documentário, gente, é uma equipe enorme, é direção de fotografia, é o cara do som, o cara que vai fazer edição de som, o cara que vai fazer montar o documentário, escolher qual cena vem depois de qual, montar o roteiro. E eu sou videomaker de partos, mas não sou um cinegrafista, né. Então tá sendo, assim, um processo bem devagar, né. Eu tô montando ainda na minha cabeça, né, tô trabalhando bem devagar nesse material, até porque temos outras responsabilidades fora o documentário.
Você tá vivenciando o processo, né? Esse ano o Não processo de adianta você lançar rapidamente e depois você olhar, puxa, faltou. Puxa, faltou. não era isso. Uhum. Puxa, eu acho que eu poderia ter feito diferente, né? Talvez agora com a sua experiência além de parto também, mais Sim. ainda. Então, é o Uhum. processo. Então ele tá numa fase, assim, de que eu vou fazer algumas entrevistas novamente, né, captação de imagem e depois começar um longo processo de edição, que eu também vou fazer todas as fases. Eu lancei o financiamento coletivo no começo, que não deu certo, né, a arrecadação foi bem baixa. Mas é isso, ele vai sair, eu acredito que ele saia até metade do ano que vem. E olha, os seus partos também vão estar lá, né? Vão tá. Então tem, assim, essa parte das entrevistas, né, a parte da narrativa de quem pariu, das mulheres contando como foram seus partos e as cenas de nascimento também. Então vai ter várias histórias de nascimento. Tipo, tem uma fotógrafa que eu sigo, que o nome da empresa dela é Conto de Parto. E vai ser, tipo, vários contos de parto, né, dentro do documentário. Além desse momento de informação que é a entrevista com os profissionais. Que legal. Nossa, Uhum. e a gente vai estar lá, já compartilha e vai falando ainda, porque assim, é um trabalho que demora, né? As pessoas, né, elas não têm, você já vai ter que ir, né, apresentando o que você está fazendo para que as pessoas tenham esse olhar, ah, não, agora vai lançar. Então, Então eu até dei uma pausa, assim, porque sim, de falar sobre quando eu fiz o isso. financiamento coletivo, eu lancei o trailer, né? Geralmente o trailer a gente faz o filme primeiro para fazer o trailer depois, mas como eu precisava de um material de divulgação, eu fiz antes. E bombei na divulgação, fiz um monte de live, beleza, não deu certo, tá bom. Aí eu tirei o financiamento de circulação e dei uma pausa, assim, de falar sobre, porque quando eu retomar, aí sim. Ó, gente, data de lançamento e tal. Sim. Aí eu lanço o trailer de novo, marco todo mundo, começo a trabalhar nessa divulgação, mas já com o norte, né? Ó, o lançamento. E ainda faltam essas entrevistas também, né? Agora, Aham. para você montar tudo isso na tua cabeça, qual é a mensagem que você vai passar e Uhum. ficar tudo registrado da forma com que você quer É. entregar para as Mas pessoas. tá sendo gestado. É uma Sim, gestação então, de você uns tá 2 você anos. tá na fase da contração do parto ainda. Eu acho Estourou que a é bolsa, antes. Acho que é antes. Acho que tô ali na já 37ª semana. tá quase. Uma hora vai, né? Aham. Bru, a gente tá encerrando, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os pais que estão te assistindo, as mães gestantes, né? E também que planejam ter seus bebês, o que que é importante nesse registro, esse olhar, por que contratar uma fotógrafa, né? Com esse Uhum. trabalho que você faz, respeitoso com as pessoas, de entender esse entendimento, essa sensibilidade que você tem, que não é qualquer fotógrafo que tem, porque a Sim. gente sabe disso. As pessoas, né, querem só tirar foto e entrega e tchau, porque também tem isso, mas a gente sabe do trabalho de todo mundo, cada um tem a sua individualidade, mas o teu olhar é muito humano. Uhum. Você está dentro de uma equipe multidisciplinar que preza a humanização. Então, Sim. isso é o teu diferencial, né? Perante as outras fotógrafas e as outras pessoas que não trabalham com isso, que fazem outros ensaios, mas que também deveriam ter esse olhar, Uhum. como fotógrafas, né? Sim, né? Humanização da Sim, são fotografia. memórias e registros para o resto da vida de uma família. Se Uhum. não houver respeito e não for de uma maneira humanizada, sendo em qualquer tipo de trabalho, que tipo de mensagem você quer transmitir com aquela proposta, né? Então, Com certeza. Eu acho que as famílias, né, que estão nos ouvindo, precisam olhar para a fotografia de parto como um tesouro familiar, né? A Vanessa, que também é fotógrafa de parto, ela fala muito isso. É um registro que nunca vai ser apagado da sua família, vai passar de geração a geração. E também ver a fotografia de parto pelo olhar da criança que está nascendo. Essa criança, ela vai ter a experiência de presenciar o próprio nascimento. Então, ela vai ver o que a sua mãe passou, todo esse trabalho de parto, seja via parto normal, seja cesárea, né? Tudo isso para receber ela, o quão amada ela foi desde os primeiros instantes aqui do lado de fora. Então, é uma experiência que a gente está podendo proporcionar para essa geração que está chegando. E, claro, ver a fotografia também, por esse lado terapêutico, que vai te ajudar a processar
tudo o que aconteceu no seu parto e os registros mais incríveis do dia mais importante da sua vida. Porque ninguém casa sem fotógrafo, né? Mas eu não sei se por ser pouco conhecida ou ainda estar em ascensão, muita gente nasce sem fotógrafo. E algumas pessoas nem conheciam essa área, né? Então, assim, vale muito a pena. É melhor se arrepender do que você fez, do que você não fez, né? Então, gente, façam de tudo para venham, conversem com a gente. Conectem-se com as fotógrafas que você vai contratar, com o trabalho dela, com a arte dela e com a pessoa, principalmente, porque ela vai estar presente no momento mais íntimo da sua vida. Sim, lindo. E é isso. E por que Novas Auroras? Então, eu estava na transição de carreira, né? Como eu trabalhava como bióloga, estava começando a fotografar. Então, era uma metamorfose, estava passando por esse processo, né? E a aurora é a cor do céu ao amanhecer, que eu sempre pirei. Eu morava na praia, então eu ia pra praia ver o nascer do sol, eu ia ver o pôr do sol. Então, eu sempre gostei muito dessa cor e dessa sensação que tá começando um novo dia, né? O que aquele dia o que pode acontecer hoje, né? Então, também tem a ver com os nascimentos, que é o começo, o início de uma vida, né? É o início de um dia e o início de uma vida. E o Novas foi porque eram novos horizontes, eram novos recomeços. Então, casou um pouco ali com o nascimento e com esse momento pessoal e profissional que eu estava passando na minha vida. Lindo demais, lindo que você faça muitos partos e registre muitos nascimentos, que seja essa transformação para todas essas famílias que possam revisitar essas memórias e ter essas sensações de voltar realmente no tempo. Sim. A gente não falou sobre se o parto tem cheiro. Eu vi que você colocou um vídeo falando sobre isso, que realmente tem. Então, as memórias e os registros, eles fazem isso. Eles trazem a gente de volta ao que a gente queria sentir daquele momento. E mesmo a sensação que a gente não pode revisitar, como o cheiro. Uma vez eu entreguei uma fotografia de um parto para uma mãe e ela falou assim, nossa, parece que essa foto tem cheiro. Nossa. E eu nem sabia que eu conseguiria proporcionar essa sensação através de uma foto. Então, assim, as sensações que vai te atingir são imensas, né? São várias. Sim. Que venham muitos nascimentos lindos. Obrigada. Na sua vida. Obrigada. Foi ótimo estar aqui conversando contigo. Obrigada. E transmitindo um pouco do meu trabalho, podendo, né, de alguma forma, ajudar famílias que estão nesse processo da gestação. E de estar aqui com você, prestigiando esse podcast que é maravilhoso. Me sinto honrada, agradecida. E é isso. O prazer Sucesso foi meu. também pro Mãecast. Obrigada para você também, Bru. É recíproco. Tudo que você, né, a gente sente a tua energia. Eu falo pro Fábio, meu Deus, eu amo a Bruna, eu quero que ela tire todas as fotos. Eu falo, porque é isso, né? A gente tem essa conexão. E eu vejo o quanto você tem esse lado com as famílias, né? Essa conexão que você traz realmente é muito importante. Não é só uma foto. Não é só uma foto, com certeza. Gente, a gente vai ficar aqui falando um monte, né, sobre foto e tudo, mas eu queria muito agradecer a Bruna, a presença dela, e falar para vocês, compartilha com as gestantes que vocês têm de amiga aí, porque assim, a gente nem lembra, né? Tô vendo esse vídeo, mas para quem que eu posso compartilhar? Então, compartilha com a amiga gestante, compartilha com alguém que queira, né, que esteja planejando também uma gestação. É muito importante a gente também se conectar com essas pessoas, porque nem sempre é só uma gestante que tá ouvindo, é uma tentante, ou é alguém que queira fotografar, fazer um ensaio de família, a Bruna também faz. E deixa suas redes sociais, Bru, fala aqui pra galera, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas fala aqui pra galera também. Então, vocês podem me encontrar, lá principalmente... nessa aqui. Vocês podem me encontrar, principalmente no Instagram. O meu @ é novasauroras.fotografia. E é por lá que eu posto as novidades que estão chegando, os trabalhos mais recentes, o que se passa por essa cabecinha aqui. Então, espero vocês lá. Gente, a Bruna é uma artista. Vejam os vídeos dela. Novas Auroras. Vocês não vão esquecer, porque o que ela falou aqui foi lindo. É um novo amanhecer, é um nascimento, é uma nova vida chegando. Lindo demais. Amei, Bru. Amei. Eu amei também. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Amei. Olha.